Olá, bom, estou aqui novamente para dar, a continuidade dos testemunhos de vida que tenho para o canal Canto das Águias. Eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte, que tenhamos sempre dias e dias abençoados no nome santo de Jesus. Eu quero agradecer a todos aqueles que entraram neste canal e até os que não entrarem, mas mesmo assim eu agradeço, porque esse canal tem a intenção de ganhar almas, tem a intenção de edificar vidas. Então, como eu venho dizendo, no canal da abertura, que eu canto as minhas histórias, eu canto as minhas histórias para contar para que fossem vidas edificadas. Então eu creio que serão vidas edificadas através desse testemunho. Bom, eu sou uma pessoa que muitos já sabem, algumas pessoas já conhecem. Eu vim de um culto de magia negra de 40 anos, Fiquei lá por 40 anos servindo, fazendo tudo que tinha que ser feito dentro do culto de magia. Então, aos 15 anos, eu me casei com o diabo. A minha infância foi uma infância que eu tinha visões, eu sou a nona filha de 8 irmãos. Sou a nona filha, mas todos os 8 irmãos, eles já nasceram mortos, natimortos, tinham também abortos. Então, eu sou a nona filha de 9 gestações, eu sou a nona filha. Então, as quais as 8 não vingaram. E eu sempre tive essas coisas de ter visão, ver as coisas, ouvir as coisas. E meu pai era o Vodin de magia negra. Então, eu fui escolhida para poder ser ali a sucessora, dele. Então, foram alguns testes feitos, tudo, e eu sempre fui aquela criança, sabe, terrível. Subia em árvores, eu sempre fui terrível. E sempre tive aquela coisa de conversava e muitas das vezes eles achavam que era o amigo imaginário, mas não era. Era pessoas que eu via que elas tocavam em mim e eu podia sentir elas tocarem em mim. E então a minha avó me levava muito assim, minha avó não largava de mim para nada, ela me levava onde ela ia, ela me levava, Então teve uma certa vez, nós estávamos ali perto de onde morávamos, que na época morávamos no alto de Vila Maria, e nós estávamos ali e a minha avó parou para conversar com uma conhecida dela. Aí vinha vindo um senhor com uma charrete, uma carroça, uma charretezinha, e do lado vinha vindo o cavalo, Vinha vindo o cavalo. Estava na charrete, mas ele estava com outro cavalo amarrado assim do lado, e eles vinham vindo. Então, o cavalo, ele desembestou, assim, ficou de pé e começou a dar sei lá, deu uma coisa estranha naquele cavalo, sabe? E eu olhei assim para ele, eu fiquei com medo. E ele veio assim na minha direção. Aí a minha avó me puxou. Ele veio na minha direção, mas ele ficou de pé. Ele ficou de pé como se ele fosse dar com as patas em mim. E eu peguei e fiquei olhando nele, mas ele não queria me agredir. Eu não sei o que ele viu em mim, sabe? Eu era pequena. Eu tinha meus 7 para 8 anos. Aí esse cavalo era um cavalo branco, nunca vou me esquecer. E ele pegou, porque a gente estava bem na esquina onde tinha o cinema, Na época tinha um cinema ali, no Alto de Vila Maria, ali perto da Praça Cosmorama, então tinha um cinema ali. Aí ele se curvou assim, ele dobrou, ele pôs as patas, ele ficou de pé assim, ficou de pé e inchava, sabe? Depois ele foi, abaixou as patas, pôs as patas assim e fez assim, com a cabeça. Aí eu fiquei olhando assim, a minha avó, e ali todo mundo ali ficou, e o homem tentando tirar ele se curvou 3 vezes diante de mim, esse cavalo branco. Eu fiquei olhando nele, eu falo aqui, eu vejo os olhos dele, sabe? Assim, era
não sei, eram uns olhos, um olhar diferente, sabe? Um olhar diferente. Então eu tenho muitas lembranças. Então foram coisas que aconteciam assim comigo, de eu ver pessoas. Teve uma época também que eu saí e não sei, eu fui indo, fui andando, andando, andando. Quando eu vi, eu estava num lugar que eu não sabia nem onde eu estava, eu estava perdida. Aí apareceu essa pessoa, uma senhora, e assim, de estatura média, né? Ela assim, era pequena ela, sabe? E aí ela falou, vamos que eu vou te levar para casa. E eu fiquei com medo da mulher. E eu tava assim caminhando. E ela pegou e foi e me levou. Aí eu falei, como é que ela sabe que eu morava aqui? Então eram coisas que me acontecia que me deixava perturbada. Que eu ficava meia perturbada. Eu ficava até tonta, sabe? Eu ficava perturbada. Porque eu tinha medo. Mas eu tinha medo do que acontecia comigo, mas eu também tinha medo de contar para minha mãe e para minha avó, e eu tinha medo de apanhar, porque elas falavam, se você vier com essas conversas, você vai apanhar. Então eu ficava quieta, eu não falava nada. E os anos foram passando. E eu, quando eu fiz, aliás, eu estava com 9 anos, aí foi quando elas acreditaram em mim, porque nós morávamos num cortiço, e eu estava sentada na escada. E tinha o rapaz que estava arrumando os fios do poste, era aqueles postes de madeira. Eu fiquei sentada na escada olhando assim, sabe? Para ele. Aí eu disse assim. Aí eu estava conversando, né, com as outras crianças. Eu peguei e falei: aquele homem, ele vai. Aí eu fiquei assim: ele vai cair de lá, mas ele vai cair. E quando ele chegar no chão, ele vai estar desse tamanhinho, que nem um toco preto. A vizinha que morava lá no cortiço olhou e falou para mim: para de ficar falando isso, eu vou contar para sua avó. Aí eu peguei e falei: mas ele vai cair de lá e vai virar um toco preto. Ah, ela chamou a minha avó e contou para minha avó: vem ver o que a sua neta tá falando aqui. Aí a minha avó veio, ela já veio, que na época era aqueles fios de ferro, né, que apanhava daqueles ferros antigos, ou se não, espada de São Jorge. Aí a minha avó já veio já com o fio de ferro na mão. Aí quando ela chegou, na hora que ela pegou e falou: o que é que você já está fazendo? Você vai apanhar. A hora que ela foi me bater, deu aquele choque, sabe? Saiu fogo. Esse homem caiu e quando chegou no chão, ele estava desse tamanho, que nem um toco preto. Todos eles ficaram olhando, a minha avó já me pegou e levou eu aonde? Porque na época se tinha os curandeiros, né? Aí me levou para os curandeiros. E passa isso, e bate folha, e bate cipó, e bate tanta coisa em mim. E eu ali assim, olhando. Aí eu ficava vendo aquele monte de gente assistindo o que ele estava falando. Aí eu falei, por que eu tenho que ficar aqui com toda essa gente olhando de mim que vocês estão fazendo? Aí a minha avó falou, que gente? Eu falei, todos esse monte de gente aí, mãe. Eu chamava minha avó de mãe. Aí, e não tinha, só eles não via. Ela só estava vendo ela, o curandeiro e eu. Mas eu estava vendo aquele monte que estavam ali olhando o que ele estava fazendo. Então eles faziam assim, ó, que não ia adiantar nada. Então, conclusão, foram passando os anos, passando. Aí quando eu estava com... E eu tinha um irmão assim, que era de criação, né? Que era um meio-irmão. E ele tinha mania de vir para mexer em mim. E eu sempre falava, né? Que ele mexia em mim. A minha mãe, ela não acreditava. Nessa época, minha avó já havia falecido. Mas as minhas tias ficavam prestando atenção. Aí eu contei para minha tia, para uma das minhas tias, eu falei, ele vem para mexer em mim. E aí a minha tia ficou prestando atenção, aí foi tal, tudo, e tirava ele de perto de mim. Aí o que aconteceu? Foi indo, como ele não conseguiu me pegar ali, que eu era pequena, né, criança, ainda ele veio, quando nós mudamos já para cá,
para esse bairro, Jardim Brasil. Eu estava com 13 anos. Aí ele veio aqui visitar a casa, ele sabia que a minha mãe não estava, ele sabia que era eu que estava em casa, que eu havia chegado da escola e fui tomar banho. Aí ele entrou, ele chamou e entrou, abriu o portão e entrou. Aí entrou, tal, tudo, eu tomando banho. Aí eu falei, quem tá aí? Aí ele jogou e falou, ai, sou eu, maninha, né? Que é aquela vozinha de sonso, né? Aí eu peguei, nossa, eu tinha um medo dele. Aí eu peguei assim, eu já fechei o chuveiro, né? Aí eu fui para pegar a toalha, ainda estava até cheio de sabonete ainda, mas eu já fechei o chuveiro, não quis nem tomar banho direito. Aí eu peguei, e estava para pegar a toalha, ele arrombou a porta do banheiro. Que nisso que ele arrombou a porta do banheiro, eu puxei a toalha do box, a cortina do box e me enrolei. Perdão. E ele veio, sabe, assim, que nem um leão assim, para cima de mim. Nossa! Pensa num escândalo que eu fiz. Pensa. Para pensar no escândalo. Nossa, mas eu gritava. Mas eu gritava. Gente, eu fiz um escândalo. Um escândalo que eu chamei a atenção até de surdo. Nossa, mas eu fiz um maior escândalo mesmo. Mas eu gritava, sabe? Nossa, eu gritava. Aí os vizinhos vieram tudo correndo aqui dentro para saber o que estava acontecendo. Aí, lógico, virou sem roupa e ele, não, é porque eu chamei ela, e ela dentro do banheiro tomando banho, eu chamei ela não respondia e eu arrombei a porta pensando que tinha acontecido alguma coisa. Eu, mentira! Ele arrombou a porta para me agarrar, porque ele já fazia isso desde quando eu era pequena. Ele na época, ele devia ter seus 20 e poucos anos. Então eu falava, ele já fazia isso, eu contava para minha mãe, ninguém acreditava em mim. Aí teve uma vizinha que veio com uma peixeira, ela matava porco. Aí eles pegaram e nisso a minha mãe vinha chegando. Nossa, aí eles contaram para minha mãe, aí o que ele fez? Aí ele deu o truque, né? Aí baixou uma entidade nele, aí ele pegou e falou que o que eu tinha que ser retirado, a entidade falando, para minha mãe que eu tinha algo que tinha que ser retirado, mas para ser retirado, a entidade tinha que me possuir. Olha que sem vergonha. A minha mãe falou, como é que é? Você vai ter que possuir a minha filha para tirar o que ela tem? A minha mãe falou, peraí. A minha mãe veio. A minha mãe veio aqui para cá pro fundo, pegou um cabo de enxada e falou para ele, repete. Quer dizer que para tirar o que a minha filha tem que possuir a minha filha. Você tem que se aproveitar da minha filha. A mulher falou, qual é o nome da entidade? Eu sou não sei o quê. A minha mãe falou, é? Ela falou, eu sou a mãe dela, Maria Tereza, conhecida como Leia. Pensa numa entidade que apanhou. Ai, gente, eu olhei assim, eu nem conheço, eu falei, gente, olha a minha mãe. Mas ela deu, nossa, mas ela bateu tanto nele, tanto que precisou até os vizinhos tirar ela, que ela tinha matado. Aí, e eu ouvi aquela voz falar para mim que ia matar ele, porque ele vinha para mexer em mim. E foi, ele morreu, dali naquela mesma semana. Ele foi alvejado com muitos tiros num outro bairro, que ele estava acima desse bairro onde eu moro. Aí veio a notícia e a minha mãe falou, não quero saber. Né? E nós não fomos nem nada, né? Nem velório, enterro, nada. Né? Então isso daí aconteceu. Então era assim, sabe? Eu ficava olhando e falei, olha, foi porque ele veio mexer em mim. Então, a gente vê determinadas coisas, porque por mais que o mal que a gente serve, ali a gente está servindo aquelas entidades, eles de uma certa forma, eles querem proteger o seu cavalo, porque eu era um cavalo deles, né? Então ele quer proteger o cavalo, então ele pode vir fazer mal a mim, mas ele não quer que você faça. Você está me entendendo? Então tudo isso daí eles fazem. Eles vão cuidar do que alimenta ele, porque eu era um alimento para eles.
Porque a cada ano eu me casava com um demônio. Né? Então, eu casei com o primeiro quando eu tinha 15 anos. Foi quando eu vi eu sendo levada para o plano espiritual das trevas para poder realizar o casamento. Então, quando eu disse ainda a papai que eu estava vendo que veio aquelas coisinhas miniaturas, assim, parecia que eles eram, assim, tudo de carne viva, sabe, sangrando. E eu falava, aí o papai falou, que maravilha, você foi levada, você foi levada para conhecer os capeta. Ele ficou fascinado. Nossa, eu tinha um medo, tinha que ver, porque eu passei pela parede. É assim, eu passei pela parede. Mas eu olhava para trás, eu olhei para trás, eu vi eu deitada. E eu vi eu passando pela parede. Mas o meu corpo físico estava lá, no mesmo lugar, na cama. Era o plano espiritual. Aí é quando a gente vê e a gente lê a palavra que está no livro de Ezequiel. Olha só que interessante. Que Ezequiel ele foi levado em espírito ao vale da sombra, né? Ele foi levado, perdão, ao vale de ossos secos. Ele foi levado ao vale de ossos secos, mas ele foi em espírito, né? Então a mesma coisa. Então é onde que eu vejo assim por essas coisas, porque olha, veja bem, aí eu fiz uma comparação, porque quando a minha mãe ela passou mal, que ela estava para vir a óbito, eu pude ver a minha tia, eu estava deitada no sofá, que eu estava descansando um pouco, porque naquela noite a minha mãe, ela ela levantava muito e gemia muito de dor. Então eu quase não dormia. Quando ela dormiu durante o dia, eu falei, eu vou descansar um pouco. E na hora que eu peguei, fui, deitei assim um pouco no sofá para descansar, eu tive um sonho muito real. E esse sonho muito real era assim, eu vendo uma tia que havia falecido dizendo para mim que tinha ido lá para receber a minha mãe, que ela foi enviada para receber a minha mãe. Aí eu fiquei olhando para receber minha mãe. Para quê? Então eu vi que eu dobrei a cortina da janela, sim, eu dobrei para poder olhar para ver quem estava chamando. Então aí depois fez uma lista amarela no chão. E dessa lista eu não poderia passar para lá, porque a minha tia já era morta. Aí ela falou para mim, me dá um abraço. Eu falei, eu não, você já está morta, eu não vou te abraçar, não. E eu peguei e não quis abraçar minha tia. Mas aí eu olhei para trás e eu vi eu deitada no sofá. Aí eu falei, eu já vi isso. Foi quando eu fui levada em espírito para ser apresentada no primeiro ritual de casamento com um demônio. Olha só, você vê? Então, você vê que nós passamos por alguma experiência, então as pessoas falam assim para mim, mas você se casou com um demônio, e como que era, né? Como teve uma pergunta aqui, que foi de uma irmã, de a Ana Paula, ela mandou uma pergunta dizendo, a senhora casou com um demônio e a senhora não podia ter um outro companheiro? Não, porque eu era mulher dele. Então eu podia casar com vários outros demônios, menos me relacionar com um humano. Você está me entendendo? Então, por quê? Porque eu era o objeto sexual deles. Então, ali a pessoa falava assim, mas você sentia? Sim, você sente eles tocar em você, eles possuir você, você sente. Então, é uns demônios que são chamados de incubos. Incubos. Você está me entendendo? É um demônio que ele passa uma sexualidade e ele te ataca durante a noite. Porque quando era de noite, eu tirava toda a roupa para poder ir encontrar com eles. E eu entrava dentro do templo deles, nua. Só tirava aquela capa e ali eu via eu deitava para poder ser possuída por eles. Porque era a magia. Tá me entendendo? Então, todas as vezes que eu saía para lá, eu tinha que fazer isso, porque eu entrava no vale espiritual, do vale na sombra. Era a sombra, o vale de sombras que eu entrava. Então, você entrava num. Por quê? Porque dentro da magia tem algo que eu não estou aqui para explicar feitiçaria, não estou aqui ensinando feitiçaria, mas tem algo que é o ritual que se faz, que você tem que tirar toda a roupa, porque o espírito não usa roupa. Como tem muitas pessoas
que para que ela não deixa DNA, não deixa isso, não deixa aquilo, nem nada de para que a polícia até encontre, eles fazem até muitas coisas, eles tiram toda a roupa para não deixar nenhum vestígio para serem encontrados. Mas é como fala, não existe crime perfeito. Você está me entendendo? Porque de uma hora ou de outra, alguém vê, alguém sobrevive e conta e acusa você. Então, não existe crime perfeito, né? Então, tudo isso daí era feito. Então, na magia, eram feitas todas essas coisas. Então, eu entrava na casa dos demônios para poder realizar esses atos. E foram se passando muitos anos. E eu fui cansando. Aquilo foi me cansando. Foi onde que eu peguei e falei, eu não vou ficar mais, eu não quero mais, não vou fazer mais parte e não vou servi-los mais. Então foi onde eu falei que eu ia deixar tudo aquilo, deixar essas coisas. Aí foi quando eu peguei e falei que eu ia deixar e peguei e comecei a tirar todas as coisas aqui, comecei a jogar fora, a quebrar os altares, fui, sabe, nossa, incorporou Gideão, comecei a quebrar tudo. Só que aí eles, lógico, se revoltaram. Ah, é? Não vai servir mais? Aí ele falou, se você não voltar para nós, mata sua mãe. Aí ele sabia que a minha mãe era o meu mundo. Minha mãe era o meu pilar, minha mãe era a minha coluna, minha mãe era o meu chão. Então eu peguei e falei, eu não volto, porque aquele lá em cima é maior. Aí eles falaram, vamos ver se é mesmo. Se não voltar para mim até o dia 3, no 5º dia do mês 6, mato sua mãe. E isso aconteceu. A minha mãe, ela faleceu nos meus braços. Meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Então foi quando eu me senti muito culpada, como eu já relatei para vocês na abertura. Eu relatei isso aí para vocês na abertura. Me senti muito culpada, mas eu vi que na realidade eu não tinha culpa. E ali eu comecei a beber demais, aí eu comecei a apodrecer, eu comecei a comecei a perder a minha pele. Eu desencapava, minha pele desencapava do meu corpo. Perdi tudo, cabelo, perdi meus dentes, perdi tudo. Então, o Senhor, ele me restaurou, ele fez uma restauração na minha vida. Eu fiquei um monstro. Eu fiquei um monstro, sabe? Eu sofri muito. Eu própria não aguentava o meu mau cheiro. Eu não aguentava o meu mau cheiro. Eu sofri tanto. Eu não tinha como trabalhar, eu cheguei a comer resto da feira. Pegava uma senhora, ela ia na feira para pegar o resto da feira para trazer para dividir comigo e com ela, para que nós pudéssemos nos alimentar. Então, tudo isso daí eu passei. Meus filhos, na época, fora o caçula, eles não me ajudavam. Eles nem assim, não me valorizavam. E alguns deles, né, hoje, né, ainda não fazem isso, não valoriza, né? Acha que eu tenho que fazer as coisas para eles, mas eles não têm que fazer para mim. Então, hoje eu vejo assim que até o mais velho tá até assim, tá se mostrando melhor comigo, né? Ele não mora aqui, tá morando lá, tá lá para o Rio de Janeiro, mas está se mostrando melhor. O caçula, né, também sempre foi ali, mais ali próximo comigo. O filho do meio sempre foi aquela coisa que ele acha que eu tenho que fazer para ele, que eu tenho que sustentar, que eu tenho que fazer, e quando eu falo não, ele vira leão. Tá me entendendo? Mas eu não quero nem saber, porque eu não tenho medo dele. Ele pode ter 1,90, mas o meu Deus é maior do que ele. Você tá me entendendo? Então é isso. Então, a gente passa por muitas coisas. Eu passei por muitas coisas e ainda passo. Então, quando também fui ao médico, porque o médico, eu tive um problema na perna, devido a toda essa situação que eu passei, e eles sempre me ameaçavam, dizendo que ia acabar com meus filhos, que ia acabar com a minha vida, tal, tudo. E eu era uma pessoa que eu ficava ali, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas eu não queria nada com nada, eu não ia nem para Deus e nem para o diabo. Então eu fiquei no meio da rua, à toa na vida, né? Estava à toa na vida para ver a banda passar. Eu fiquei à toa na vida, esperando a banda passar. Só que eu tinha que dar um jeito na minha vida. Eu tinha que buscar uma solução. Foi quando eu tive um encontro com Deus. Foi quando eu me arrastei aos pés do Senhor. Quando ele disse que o metal estava pronto.
aí eu conheci a Cristo. Então tudo ele me restaurou, restaurou toda a minha pele, meu corpo. Ele me restaurou. Então eu agradeço muito ao Senhor por hoje eu ter essa aparência. Eu agradeço a Deus, porque Ele me restaurou, Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Me tirou eu do lamaçal do pecado. Me tirou do fundo do poço. Do fundo do poço. Porque eu passei muitas coisas dentro da magia. Foram 40 anos, não foram 40 dias. Eu estou falando assim alguns episódios para que vocês possam depois ver, sabe, que fazem aquela retrospectiva, para que vocês possam ver e saber o que foi Deus e o que é Deus na minha vida. Porque quando eu ainda estava, eu ia visitar alguns locais onde tinha os batuques, então ali as pessoas queriam que eu fosse lá, porque eles falavam que queriam um pouco do meu axé, né? Que falavam que era o axé. Hoje a gente fala unção, né? Então, eles falavam isso e tinha. Aí ali, parece que era uma coisa. Aí chegava nos lugares, aí tinha lá uns homens lá que eles tinham mania de pegar as mulheres à força, sabe? Para ter relação sexual. E era uma turma de 5, 6 caras, né? Nos locais lá. E aí eles vieram também, né? Como diz, carne nova no pedaço. Tá bom. Estavam enganados com a cor da chita, viu? Ah, mas eu comi eles no punhal. Você entendeu? Então, por quê? Porque eles vieram para fazer isso daí. E quando eles me trancaram num quarto, num lugar, até com corrente, para poder vir se aproveitar de mim, então eu falo para vocês uma coisa. Alguém lá em cima já estava de olho em mim. Ele deu ordem a um exército. Gente, eu nunca vi tanta polícia como eu vi naquele local. Foi assim, tomado, porque a gente estava num morro, foi tomado todo assim o morro naquele lugar, foi tomado de polícias, eles estavam no cavalo, era uma cavalaria. Tinha que ver, e eles falavam que tinham ido me buscar, que era para eles entregarem, porque eles estavam invadindo. Eles invadiram lá, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei olhando assim, eu não sabia nem, eu falei assim, mas como que eles sabem que eu tô aqui? Então eu já estava com aquela roupa, eu estava sem roupa, né? Sem peças íntimas, só com que era aquela roupa de ração, que se põe assim. Eu só estava com aquilo ali, porque eles estavam ali me preparando para eles se aproveitarem de mim, esses homens. E aí foi quando eu fui resgatada. Olha só como que Deus é tremendo. Eu falo que isso daí foi Deus. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia e ver e conhecer a palavra, então eu vi essa passagem que Eliseu estava com seu moço. E eles tinham que passar, mas eles estavam cercados pelo exército inimigo. E o moço de Eliseu ficou ali com medo. Ele disse, para ser fechados seus olhos, que ele ia ver o mover de Deus. Então, aqueles que ali estavam foram todos ali cercados por cavaleiros de fogo. E eles foram transladados por onde eles tinham que passar. E aqueles que estavam ali ficaram cegos, não viram eles passar. Olha só que tremendo. Então eu vejo, então você vê que a nossa vida, ela faz parte do livro da vida. Deus escreveu uma história para mim. Ele escreveu uma para você. Então, tudo que nós passamos aqui, nós passamos ali para poder adquirir a capacidade e as experiências que Deus vem nos dar. Porque nós viemos aqui para essa terra, que é a terra da expiação. Aqui é o tapete que nós viemos pisar para que nós venhamos aprender, para que nós voltemos para casa. Então nós viemos para ter experiência de vida. Então a minha experiência foi isso. Eu passei por diversos lugares da magia. Eu ali tomei conta de diversos terreiros. Se vocês querem saber, os terreiros que eu cuidava na parte de magia negra era de 3.500 pessoas em um local, era de 2.600 em outro, era de 1.800 em outro. Vocês estão entendendo?
Não era uma pessoa, duas pessoas, como hoje, aqui trazendo a palavra do Senhor, ali para poder trazer uma pessoa, para poder te ajudar num canal, para te ajudar nas obras, é difícil. Lá não, eu aqui, eu não fazia, eu tinha pessoas que faziam até massagem em mim, para mim poder fazer as festividades, para dançar, porque eu era a samba da casa, eu dançava para poder invocar os demônios. Chegava e dançava. Então, hoje eu também vejo na Bíblia que Salomé dançou para ela poder adquirir do rei a cabeça do profeta, a cabeça de João Batista. Foi na dança que ela conseguiu. Você está me entendendo? Você vê como que é? Então era na dança que eu conseguia ver, trazer a manifestação dos demônios, trazer, então eram muitas pessoas, pessoas de alto escalão, que vinham à procura da magia, pessoas para se darem bem, para ficarem ricas, pessoas para ficarem milionárias, pessoas para ter tudo ali de bom, mulheres, homens, tudo isso daí acontecia, tudo isso. E era ali a magia, era a noitada de muita orgia, de muita magia, de muita orgia. Eles se acasalavam entre eles, eram aquela coisa, sabe? Então era tudo ali e ali, as danças dos demônios, tudo isso. Então eram coisas que eu vivi e eu fico assim, às vezes eu tenho algumas lembranças, eu penso, eu olho, eu falo, eu sou muito grata a Deus. Então eu sempre procuro fazer as coisas corretas e direito para o Senhor, porque eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei da onde Ele me resgatou. Eu sei. E sei o quanto Ele cuida de mim. O quanto Ele me ama, o quanto Ele cuida de mim. E eu também passo assim muitas coisas com pessoas, com filhos. Quando eu fiquei nesse patamar, que eu fiquei doente desse jeito, apodreci, que não foi nem doente, eu apodreci. Então eu creio que foi numa qualidade de Jó, porque eu não queria servir a Cristo, eu queria ficar na bagunça, à toa na vida. Então o que ele fez? Ele deu permissão para que Satanás fosse e fizesse o serviço. Porque não foi assim que ele fez com Jó? Pode ir, mas na vida dele você não toca. Então ele não tocou na minha vida, mas ele tirou o que eu tinha. Ele também não tocou na vida de Jó, mas tirou o que Jó tinha. Você está me entendendo? O processo de Deus não era ele tirar filhos, tirar isso, mas era para tirar toda a minha vaidade. Porque, nossa, ali tinha um cabelão até as costas, era parecia uma índia. Então, sabe aquela coisa, aquele zunhão, aquela, sabe, toda metida, arrogante, metida, tem que ver, orgulhosa que, nossa, chegar a dar nojo. Sabe, era eu essa pessoa. Hoje eu agradeço a Deus por eu ter me tornado essa pessoa que eu sou. Hoje eu sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa que, nossa, eu achava que eu nunca ia mudar, sabia? Que eu falava que eu não ia mudar. Baixou a síndrome Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Alguém lá em cima olhou da janela e falou, ah, é, me aguarda, neguinha, que eu vou te pegar. Eu vou te pegar, vou te quebrar as duas pernas, quero ver se você vai viver assim. Sabe? Então eram coisas que o Senhor, ele fez inúmeras coisas na minha vida. Para que eu pudesse ver que ele era e é Deus. Então é isso que as pessoas precisam ver. Que o Senhor, ele era e é Deus. Então, eu me casei com esses demônios. Então foram muito. Foi uma sessão de 21 falanges. Então eu era uma legião. Eu saía na rua acompanhada de bode. O bode vinha me buscar em casa. E eu saía com um casaco preto, só com peça íntima por baixo, e andava para a rua. Quando eu voltava, eu estava suja de sangue, eu não sei nem o que eu tinha comido na rua. Tá me entendendo? Porque eu saía para magia. Então era onde eu passava assim, ó. Os homens passavam de carro, batia o carro, paravam, vinham atrás de mim. Tinha que ver. Porque eu estava totalmente ali invocada pela magia negra.
Então eu fazia tudo isso e eu andava acompanhada dos demônios ao qual andavam comigo. Então tudo isso. Entrava nos cemitérios para poder mexer nos túmulos, para poder ir lá, para poder pegar as coisas, para poder fazer trabalhos. E eu tenho pavor dessas coisas, mas totalmente dominada pela magia, dominada, né, por todas aquelas entidades. Então realizava esses feitos. Então são inúmeras coisas. Então, tudo que eu aprendi lá, o Senhor ele me permitiu a ficar lá, para que eu viesse hoje para cá, para poder realizar as obras do Senhor. E hoje eu passo para as pessoas através de Jesus a aula de satanologia, como se defender do seu adversário, como conhecer o seu adversário, o seu inimigo. Faço também a aula para as pessoas de demonologia através do Senhor Jesus. Falo também dos 10 demônios, os piores demônios que tem, como eu já falei para você, do íncubus, como eu falei para você, que ele é um demônio da sexualidade que ataca as mulheres durante a noite, como se você sente a pessoa, você sente ter sexo, ter uma relação sexual. Você ali está ali olhando, mas se você está tendo uma relação sexual, você não está vendo com quem, mas você está sentindo. Tá? Tudo isso. Então, ele sempre assim, ele gosta assim, de pegar sempre as adolescentes com seus 15 anos, quando está dos seus 14 para 15 anos, para que ele possa já vir a mexer. Tem também um que é um demônio chamado Lilith, que ele também entra nas mentes das pessoas durante a noite, que ele faz com que aquele impasse que você tem, um êxtase, né, que você faz, que ele entra para que ele possa mudar a sua, mudar o seu jeito de pensar, de você não gostar de você é um homem, você gostar de homem, se você é mulher, você gostar de mulher, se você... Então ele faz uma embaraçação na nossa cabeça, porque as pessoas, muitas das vezes, ela está casada, ela vai e faz determinadas coisas e depois ela pensa, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Mas aí ela é totalmente... fazendo isso daí para mudar a sua mente. Eu quero deixar um parênteses aberto, não estou dizendo que o casal que é homossexual, ou que é mulher com mulher, eles são dirigidos por essa entidade. Eu quero que vocês prestem bem atenção do que eu estou dizendo, que ele entra nos seus sonhos. Se você é um homem, que você é casado com uma mulher, ele faz com que você traia a sua mulher com outro homem e faz a sua mulher trair você com outra mulher. Ele faz esse impasse para escandalizar. Você está me entendendo? E depois você vê que aquilo que você fez, você nem lembra como foi. Então, é diferente das suas escolhas. Porque tem homem que não gosta de mulher. Eu conheço muitos e tenho amizade, como eu já falei, que tenho amizade com muitos. Aqui, a casa de oração, vem muitos homossexuais casados com outro homem e eu os amo porque eu não faço acepções de pessoa, eles são meus amigos. Você está me entendendo? Como também vem mulheres com as suas mulheres, vem com filhos, tudo. Eu conheço também várias que já têm até netos, tudo. Elas vêm aqui, tudo, e cada um tem as suas escolhas. Eu os respeito. Você está me entendendo? Porque eles me respeitam e eu os respeito. Então é o mínimo que podemos fazer. Fazer uma linha de respeito, respeitar. Então eu respeito as suas escolhas. Ah, mas você concorda, pastora? Eu não concordo, mas respeito. Porque eu sigo a Bíblia. Mas a Bíblia não manda eu desrespeitar e nem fazer acepções. Então eu sigo a Bíblia. Tá me entendendo? Então é isso que nós temos que fazer. Então, nessas determinadas coisas, então teve pessoas que me perguntam, você fazia magia para matar alguém? Não. Para matar alguém, não, mas para livrar ela também da morte de algumas coisas. Você já fez alguma coisa para fazer separação? Já fiz sim. Porque já veio pessoas a me procurar para poder tirar o marido de perto dela, porque ela apanhava, ela era judiada, aí o marido falava que ia matar, fazer isso, fazer aquilo.
Então tinha não era nem trabalhos grandes, era só com algum objeto e já se realizava a magia e esse homem até saía e ia embora. A senhora já foi procurada por algumas pessoas que estão dentro da igreja, que são crentes, tal, tudo. Se ela fosse crente, fosse cristã, realmente ela não ia procurar magia negra, não ia procurar a ajuda de feitiço de macumba. Então é sinal que ela não é. Ela estava com o pé no mundo, né? E o outro no altar. Então, sinal que ela não era temente a Deus. Porque senão ela não teria procurado. O que vinha de gente aqui procurar, vinha até para procurar para poder ter a pessoa. E olha que era da igreja, hein? Vinha me procurar para ir, para mim poder fazer trabalhos para ela obter, para aquela pessoa casar com ela. Eu falava, não faço. Aí eu indicava outra pessoa. Eu falava, ó, fulano de tal, pode procurar, fala que é indicação minha, que lá eles fazem. Mas, rapaz, mas eu queria, não, vou fazer, não faço. Não faço porque eu não aceito, eu não concordo, então eu não vou fazer uma coisa que eu não concordo. Então era daquelas coisas. Então a casa, que era eu que dirigia, então eu dirigia a casa do jeito que eu queria. Eu não concordava em fazer e ponto. Você tá me entendendo? Então era desse jeito. Então aqui eu também, a gente fazia alguns assim, eu fazia para tirar sorte, para poder ver o seu futuro, tal, né? A cigana leu o meu destino. Então a gente jogava lubaça, né? Fazia os jogos da lubaça, era muitos clientes, muito. Eu tinha muito cliente, muito. Pessoas de nome e renome, muitos clientes, muito. Aqui as pessoas, aqui vinha de tudo, vinha gente de todo lugar. Vinha gente da China, da Conchichina, vinha gente de todo lugar, você está me entendendo? Então era do alto escalão, do baixo escalão, vinha tudo. Então vinha pessoas que para entrar dentro de um lugar tinha um feitiço que se fazia e a gente tinha que ir no necrotério para comprar a água que dava banho no defunto para poder fazer essa magia. Tá? Tudo isso daí. Ah, pastora, mas como que era que fazia isso? Não, eu não estou aqui para dar aula de feitiço. Eu vim aqui para dar testemunho. Então pode esquecer, porque eu não vou ensinar. Imagina, não tô doida? Você tá me entendendo? Tô doida? Então, eu tô só dando os relatos das coisas que eram feitas. Eram muitas coisas, muitas coisas mesmo. Então a gente utilizava. Ah, tem que fazer um feitiço para tal, tudo precisa de um pé. Aí tinha que buscar o pé. Aí era uma fortuna para você comprar um pé humano, comprar um braço humano, era uma fortuna. Você pode ver que tem muitos lugares, tem muitas magias que eles fazem utilizando crianças. Matam crianças para utilizar as crianças para poder fazer a magia. Porque a Bíblia também relata isso. Porque se a gente for ver e falar de Ruth, Ruth era de uma terra onde eles ali faziam o quê? Sacrificavam as crianças para aquele Deus de pedra. Você estava entendendo? Você está entendendo? Então era tudo isso daí. Então hoje ainda existe alguns cultos assim. Agora você vê como que é as coisas. Deus, ele é tão assim, ele é tão sábio, porque eu sempre cuidei de criança e sempre amei. Eu amo, eu tenho uma paixão. Ainda mais para os pititicos quando começa a falar. Eu fico assim, sabe? Eu piro neles. Então ele sempre me colocou e eu cuidei de muitas crianças aqui. E hoje ainda cuido, né? Cuido de criança ainda. Então, eu assim, sabe, eu sempre os protegi, sempre ali, sabe? Sempre cuidei deles. Então, você vê, uma coisa que era da magia, uma coisa que era da magia, era uma coisa que fazia na magia, é uma coisa que eu protejo, que eu guardo, né? Que eu guardo as crianças. Você vê, Deus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Como Deus é maravilhoso, como Deus faz, como Deus ele faz, ele opera milagres, prodígios e maravilha. Então a gente cuida, eu faço determinadas coisas para o Senhor. Então, aqui desses relatos que a gente faz, que a gente fala, que a gente vai sempre trazendo para as pessoas, é para as pessoas sempre acreditar, sabe? Para as pessoas acreditar. Aqui, que nem você, se você passa alguma dificuldade com filhos, se você tem filhos que tem os narcisistas da vida, que são os aproveitadores, que querem sempre extorquir o pai e a mãe, fazendo sempre aquela chantagem emocional, não, você não tem que ficar indo atrás não desses cavalão aí, tudo nego velho, cavalão, aqueles homens tudo adulto,
que está tudo aí, fica fazendo a chantagem. Mas na hora que ele vai e te mata, aí você vê, você morreu, acabou. Você tá me entendendo? Então muita gente assim fala, nossa, você fez isso com seu filho? Você colocou seus filhos para fora. Coloquei isso para fora. Nossa, mas você não é uma pastora? Eu peguei e falei, daí? Deus, ele é Deus e colocou Lúcifer para fora, ainda com ele veio a terça parte. Eu coloquei só 2 para fora. Só 2 que eu coloquei. Não tem essa, não. Não tem essa, sabe? Imagina, uns baita de uns negrão, tudo, os caras têm que ser homem. A minha mãe morreu, não me levou, eu fiquei. Tem que ser homem, sujeito homem. Ter responsabilidade. O meu caçula tem. Ele paga a pensão da filha, ele trabalha, ele paga aluguel. Então ele vai lá, ele trabalha num serviço, vai de manhã, depois vai de tarde para trabalhar, vai de noite para trabalhar no outro, para ele poder ter, para ele poder realizar o sonho dele. E por que os outros não podem fazer? Pode fazer, basta querer, querer é poder. Eu vejo umas colegas minhas que estão um trapo, um farrapo humano, porque trabalha feito umas loucas para sustentar filho, aqueles baitomão. Sabe, tá parecendo os filhos de Jessé, que estavam tudo em casa assistindo sessão da tarde, o único que trabalhava era Davi. O resto estava tudo assistindo sessão da tarde. Os robustos, os caras tudo forte. Cai fora, não faço. Você tá me entendendo? Nossa, mas você é uma pastora, e daí? Não tem essa, que eu sou uma pastora, e daí? É pastor, é título. Porque se você colocar 3 garrafas, uma de pinga, uma de cerveja, uma de tubaína, e você tirar o rótulo, você não sabe qual é a de pinga. É rótulo. Não, não tem essa. Nós temos que ser pessoas autênticas. Você está me entendendo? Porque a Bíblia nos ensina você criar, a Bíblia nos ensina você ajudar. Mas a Bíblia não fala que você tem que sustentar. Então por que eu tenho que ficar sustentando meus filhos? Não, eu tenho que ajudar, mas sustentar não. Tá me entendendo? Então é isso que você tem que fazer. Eu vejo mães aí, pais aí, vende as coisas, porque o filho quer, porque quer. Aí a mãe vai lá, trabalha, o pai trabalha, aí ele quer para usar droga, tudo. Então ele faz da vida do pai e da mãe uma tempestade. Enquanto o pai e a mãe não dá aquilo que ele quer, ele não sai da alça. Você tá me entendendo? Não, comigo não. Eu passo a mão no porrete, eu desço o cacete, eu não tô nem aí. Não, não quero. Sabe? Não quero. Vai viver a vida deles. São homens, são adultos. Ah, vou viver onde? Se vira, você é homem, negão. Não tem essa. É homem. Você tá me entendendo? Eu tô aqui batalhando, trabalho, pago as contas, ponho comida na mesa, faço as minhas coisas. E por que ele não pode fazer? Pode. Então, por que você fica aí sustentando esse seu filho folgado, essa sua filha folgada que não lava uma louça, não varre uma casa? Você tá me entendendo? E você tem que pagar a unha de gel ainda para ela, tem que pagar aluguel, tem que pagar o cabelo dela, tem que pegar, ainda limpar a casa para ela, andar para lá e para cá e lavar a roupa dela. Cai fora. Não faço. Não faço. Não tem essa não. Aqui, quando meus filhos moravam aqui, eu deixava a casa toda, sempre gostei da casa de casa limpa, que eu sou uma pessoa limpa, que eu gosto das coisas limpas. Deixava aquela bagunça. Era meia jogada, era isso jogado, era roupa ali. Eu pegava o saco de lixo, começava a juntar e colocar tudo dentro do saco de lixo. Eles praticamente ficavam até sem roupa. Porque eu ia lá na frente, aonde estava todo o lixo acumulado para passar o recolhe, porque o lixeiro é nós, porque eles são eles são os coletores de lixo. Nós somos lixeiros. E eu levava lá na frente para eles coletar. Cadê minha camiseta? Cadê minha meia? Cadê minha que estava aqui? Eu falei, não estava aí. Estava jogada aqui como se eu fosse sua empregada. Eu juntei, coloquei no saco de lixo e joguei fora. Não é lixo? Então, eu coloquei no lixo. O lixo tem que ser colocado no lixo. Sabe quanto foi aquela camiseta? Foi 400, 300 pau, não sei o quê. Para mim não dava R$1. Para ajudar em nada. E eu ainda tinha que pôr comida na mesa para aqueles negão? Cai fora. Pus tudo para baixar. Marcha, soldado, cabeça de papel. Imagina, tá bom. Abraça, como diz eles. Abraça, que eu vou ficar sustentando esses caras. Cai, mas é ruim, hein?
Nem de jeito nenhum. Não, não, não. Ajudar, eu ajudo. Eu sou uma pessoa ajudadora. Se eu ajudo as pessoas de fora, eu não vou ajudar meus filhos. Eu ajudo, mas eles são folgados. Explora. Agora me parece, não vou nem falar, não vou nem ficar falando muito, dando muita corda, que o mais velho parece que está tomando um jeito. Nossa, né? Mandou mensagem para mim, parece que está tomando um jeito. Tomara a Deus, né? Agora o do meio ainda está lá, está ali naquela coisa. E se você não faz, ele quer ficar bravo. Então eu estou passando para falar isso para vocês. Vocês não podem deixar isso acontecer. Não podem deixar isso acontecer na vida de vocês. Eu quero dar muitas instruções para vocês sobre magia, instrução, não é ensino, instrução, tá? Instrução, como que você vai verificar se você está possuído por alguma coisa, por algum feitiço, tal. Eu quero estar passando isso para vocês. Quero também estar passando instruções desses narcisistas da vida que a gente põe no mundo, cria, alimenta e depois cria eles, alimenta, deixa forte, para depois vir tragar a gente, vir engolir a gente, que é os filhos que a gente tem, né? Então, eu quero estar falando sobre isso, falando sobre como a gente se defender de muitas coisas e como conhecer o nosso adversário. Quero passar alguns trechos, sim, para vocês, até dentro da Bíblia, para que vocês vão e olhem a Bíblia, para que vocês vejam. E passar também sobre os demônios que vêm alucinando, tanto de dia, como de noite, como de tarde, o que eles são capazes de fazer na nossa mente, no nosso meio. Eles podem mudar muita coisa, até a nossa mente, porque você pode ver que tem esses homens que são ali maníaco sexual, né? Que agora colocaram um nome lindo neles, né? O pedófilo, não um nome lindo, mas é tudo tarado. Você tá me entendendo? Então são demônios também que são possuídos, eles são possuídos por esses demônios, mas eles dão brecha, porque eles já têm a intenção. Porque aprende uma coisa, perdão, o diabo, ele atua em quem dá brecha. É porque você já tem a intenção, então ele analisa quem tem a intenção de fazer tal coisa, ele vai usar você. Se você tem a intenção de fazer o mal para alguém, ele vai usar você para fazer o mal para aquele alguém que ele quer destruir. Então a gente precisa vigiar. Então eu estou passando aqui para poder dar essas instruções e eu creio que vou dar essas instruções a vocês e podem enviar perguntas para que eu possa responder a vocês, tá? As perguntas que vocês quiserem, né? E como eu já falei, desde o momento que sejam perguntas lícitas, pergunta de caráter e pudor, porque eu não quero, eu espero que vocês respeitem, né, o nosso canal, que nós vamos respeitá-los, porque eu não quero palavra de baixo calão, de baixo nível, porque, né, a gente está dentro de um patamar que a gente não está, né, eu não quero descer a ladeira, mas se é necessário eu sei descer também, sabe? Porque eu também vim de lá de baixo. Mas não quero descer, não. Quero ficar no patamar. Quero ficar no topo. A águia fica no topo. Porque quando a águia ela não desce, entendeu? Ela sobe. Então, e quando ela só passa arrastando na terra para pegar a serpente para levar para o alto. Porque serpente não consegue viver no denso ar, na altura, porque ela está acostumada a rastejar. Agora a águia voa alto. Tá me entendendo? Então, se tiver que descer, eu desço na terra para pegar a serpente e levar para o alto, aonde é lá que ela vai ser destruída. Amém, igreja? Então, eu conto com vocês. Espero que esse conteúdo também sirva de alguma coisa para vocês. E vamos para um próximo conteúdo. E podem, quanto mais vocês mandarem perguntas, vai ser muito bom, mas aí nos outros conteúdos eu vou já começar a trazer umas coisas mais profundas para que vocês tenham o conhecimento. Amém? Que o Senhor os abençoe, prospere e exalte. Tenha dias e dias abençoados no nome santo de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Beijo para vocês, igreja.